Deus, Ele sempre tem uma palavra para o coração dos seus filhos. A palavra de Deus, ela diz no livro de segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 9, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pacificador, e nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos abriu as portas e nos ensinou e nos deu o teu Espírito Santo para que nós possamos mediar conflitos entre pessoas e levar a paz em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus escrita aqui no Sermão da Montanha pelo apóstolo São Mateus, quando ele esteve presente com Jesus, ouvindo todo esse aconselhamento de Jesus Cristo, que fala sobre as bem-aventuranças, mas eu quero te falar apenas de uma, essa do versículo 9, sobre os pacificadores, porque Jesus disse que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, como Jesus ele foi chamado. E Jesus é o nosso exemplo de pacificador. A Bíblia diz que ele esteve em uma fonte, e naquela fonte havia uma mulher samaritana. Jesus sentiu sede, e naquele momento que ele se aproximou daquela mulher, ele pediu água para beber. E aquela mulher questionou o Senhor Jesus, dizendo: como tu, sendo judeu, pede mim água, que eu sou uma mulher samaritana? Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles eram inimigos, eles não se falavam, mas Jesus foi a primeira pessoa a se aproximar de um samaritano para quebrar esta barreira. Hoje, eu não sei que tipo de barreira você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: se você é um cristão e você tem barreira no seu coração, você deve se humilhar imediatamente diante de Deus, pois a palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 9, na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensinou que quando nós pedir perdão a Deus, também deve liberar perdões para aqueles que nos ofendem. Então, se você não consegue orar a oração do Pai Nosso, você não é uma pessoa pacificadora. E nós precisamos, pelo Espírito de Deus, ser a pessoa que vai pacificar. Agora entenda o que Deus diz ainda para mim e para você nesta palavra. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. Ou seja, não existe ninguém que está inimigo de Deus que vai ser o canal de Deus para a reconciliação de outras pessoas. Não existe. E ele diz aqui: tem paz com ele mediante a cruz. Os pacificadores têm paz com Deus mediante a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, no livro de Romanos, capítulo de número 5, louvado seja Deus, versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação vem pela fé, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele, louvado seja Deus, é aquele, louvado seja Deus, que veio para nos justificar diante de Deus. Então nós devemos aprender que Cristo é quem nos justifica. E no versículo de número 5 ele diz, olha só: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos a presença do Espírito Santo que nos foi dado por Jesus Cristo. E nós podemos ser os pacificadores para pacificar situações difíceis. E aqui, para concluir, Efésios 2,
Versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Cristo, Ele é o pacificador. Ele fez de ambos os povos uma só nação. E derribando a parede da separação que estava no meio. Jesus veio para derrubar a parede de separação. Cristão não pode estar criando barreira com as pessoas. Olha só, deixa eu falar algo para você aqui. Tem muitos cristãos que eles se unem tanto à Constituição e o CNPJ que eles afastam as pessoas de Deus. Ei, não afaste as pessoas de Deus por conta da tua instituição. O que leva as pessoas a Deus, a presença de Deus, é a cruz, é Jesus Cristo. Ele é o pacificador, ele que derruba a barreira. Então Deus nos chamou para quebrar a barreira, ser pacificadores, e não para, por meio da nossa religião, criar mais barreiras uns com os outros. Cristo veio e dos povos fez um. Ele derrubou na sua carne todas as barreiras. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. As barreiras que existiam entre um e outro, Cristo levou na cruz para nos dar o direito. Louvado seja Deus de ser reconhecidos como filhos de Deus. Toma posse, meu irmão, desta palavra. Recebe aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E para concluir, ele diz: e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para que em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Que o nosso Deus em Cristo abençoe a tua vida. Se ainda não se inscreveu no canal, te inscreva agora, ativa o sino em todos, curte o vídeo, compartilha, e que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.